Olá, saudações, salute a tutti, salam! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura, literatura e religião, história das religiões mundiais. E hoje vamos falar mais sobre Islã, né, a religião islâmica, lembrando essa coincidência aí do período da Quaresma, né, da religião cristã, e do Ramadã, que é o mês sagrado da religião islâmica, tá? Então deu uma coincidência depois de 150, 160 anos, né? Lembrando que o mês de Ramadã ele vai andando ao longo do calendário gregoriano, por quê? Porque os meses árabes, né, da religião islâmica são diferentes, tá? Então eles são menores, então vai chegar um momento em que o Ramadã vai coincidir com o Natal, né? Vai chegar uma época que o Ramadã vai ser meio do ano. Então, nesse presente, né, ano gregoriano, o mês do Ramadã coincidiu então com a Quaresma cristã, tá? Então é interessante isso aí. Muito bem, para começar a falar da fé islâmica, eu vou dar algumas dicas aqui. Mais importante você conhecer a obra da Karen Armstrong, que já escreveu a biografia do profeta Muhammad, essencial para você saber o que é a fé islâmica, tá? Surgiu aí lá para os anos 600 depois de Cristo, né, o século 7, e ela vai falar nesse livro sobre a origem do Islã, né, que surgiu aí depois do judaísmo, né, que o judaísmo depois do zoroastrismo, né, então o zoroastrismo, o judaísmo, o cristianismo e islamismo, tá? São as religiões monoteístas, e depois tem a fé Bahá'í, que é outra religião que vai depois, tá? Que ela não fala. Mas as três principais são aí, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo, tá? E aí ela vai explicar que o Islã nem fala que é uma religião nova, não, tá? Não sou uma religião nova, não. Nós estamos restaurando o monoteísmo, tá? Então a base principal aí é que desde Adão, desde Abraão, né, e o Ibrahim, a fé monoteísta foi, vamos dizer assim, ela foi se perdendo e se tornou-se politeísmo. Então ele resgata o monoteísmo. É diferente do pessoal que estuda aí as tradições religiosas que falam não, que existia um politeísmo, depois teve um enoteísmo, uma monolatria, né? E depois que surgiu o monoteísmo. Né? Mas para o Islã, né, não. Na verdade, desde o início teve um monoteísmo que se perdeu, né, formando os politeísmos, as monolatrias, e aí o judaísmo, o cristianismo, o islamismo resgatou o monoteísmo. Tá? Então o que existia no início? O monoteísmo. Se perdeu. É o contrário, tanto que se fala aí na crítica de religião, pessoal, aos especialistas. Tá? Muito bem, então ela vai contar aqui, comparando, né, a importância de conhecer a Torá, a Tanar, né, a Bíblia hebraica, o cristianismo, porque o Islã vai citar elementos cristãos. Tá? Então, no judaísmo não tem elemento cristão, né, é o cristianismo que tem elemento judaico, mas o Islã tem elemento judaico e elemento cristão, tá? Porque veio depois. Então, muita coisa dos chamados apócrifos, né, tem lá no Alcorão e tal, histórias, né, da infância de Jesus, que é o Issa, né, o profeta Issa, a mãe de Jesus, né, o profeta João Batista. Né, então tem vários elementos dessa cultura seguinte a Karen Armstrong aqui. Ela faz um rastreamento básico assim mesmo. Né? Agora, para conhecer mais, dou uma dica aqui, um livro bem didático, né, que é o livro do Islã. Né, é um livro bem didático, e ele vai tratar isso aí, desde o livro ao Corão, né, que é o livro sagrado, e contando a civilização, porque vai falar só, na verdade o Islã é mais do que só uma religião, é uma civilização, porque o Alcorão trouxe cultura ali, né, trouxe uma base legislativa, né, assim como Moisés trouxe a Torá para os judeus. Né? Então tem essa questão, essa semelhança aí. Assim como a Torá, a lei judaica, né, foi uma forma de congregar o povo judeu, né? Essa lei do Alcorão e as leis que vieram, né, os hadiths, que são as mensagens do profeta, os comentários, as várias jurisprudências. Né? Então vai contar isso aqui, a época de ouro, a era de ouro do Islã, até a queda de Bagdá no século XIII. Né? Então é bem didático, né, muito bem ilustrado, bem esquematizado. Então, assim, é mais para consulta. Você não vai ler de capa a capa, né? Porque você vai pegar por assuntos, né? Eu quero saber a cultura, eu quero saber como é que é o livro, tal, né? E obviamente que você vai pegar o livro para ler, né? O Corão, que é a recitação, ou o Corão. Essa aqui é bem simples, né? Não tem muitas notas, mas você tem maiores edições com mais notas, tá? Notas explicando, né, as palavras, a cultura. E o Alcorão, ele, aqui nessa edição, ele vem das suratas, as suras mais longas, mais extensas, até as mais curtas. Mas as mais curtas foram as primeiras, tá? Então o Alcorão são recitações que o profeta fazia, inspirado, né? E as pessoas iam ouvindo, né? Então iam ouvindo, ele não escrevia, né? Se você pegar lá a biografia do profeta seguinte a Karen Armstrong, ele não escrevia, ele conhecia só o básico, ele era comerciante, né? Aquelas caravanas de comerciantes,
Mas ele sabia o básico e aí as pessoas ouvindo, anotavam e depois se foram juntando esses textos, né, que todo mundo falava, tá? Isso é a cultura poética mesmo do árabe. Então o Alcorão foi primeiramente recitado, tem, né, tem forma de recitar, que lembra muito os salmos hebreus, né? Se você ouviu os salmos hebreus, certamente a base aí é hebraica, né? Porque o profeta ouvia os salmos e tal. E também conhecia a cultura bizantina, a cultura dos ortodoxos, né? Muitas das tradições ortodoxas foram conservadas, né? Assim como também os árabes conservaram os escritos gregos, né? Então a gente conhece muito de Aristóteles graças aos comentaristas árabes, né? Averroes, Avicena e tal, né? Então, a importância da cultura árabe, e vai falar aqui, tá? Isso aqui vai falar aqui, ó, essas questões da cultura aí, da filosofia, tá? Mas o Alcorão você tem a base. Então, você pode ler de início até o fim, do fim ao início. Se você lê do início até o fim, nessa ordem aqui, você tem a ordem da extensão das suratas, né? Das suras. E se você ler do final para o início, você mais ou menos a ordem cronológica que foi surgiram as inspirações, as recitações, tá? Para conhecer mais sobre a civilização do Islã, a diferença entre Suni e Shia, ou sunitas e xiitas, tem essa história aqui do Ali Kamel, né, que é um repórter, um jornalista da Globo, e é muito interessante, que esse livro é bem didático também, vai explicar a semelhança do judaísmo e do cristianismo, vai explicar as diferenças, né, que é o olhar, né, na verdade, o olhar islâmico é o olhar árabe sobre a cultura judaica e cristã. Tá? Então não é muito semelhante. É semelhante, tem mais semelhança que diferença, mas as diferenças são porque isso é a visão dos árabes. Né, gente? Então é outra cultura, é outra forma de ver. Então ele vai explicar essas questões aí, não só teológicas, mas culturais. Né? Qual a poligamia? Por que tem poligamia lá? Cultural. Por que eles fazem peregrinação até a Kaaba? Cultural, já existia antes do profeta. Então ele vai explicar essa diferença do sunita e xiita, a questão quem que vai suceder o profeta, né? Vai ter uma eleição na comunidade, vai ser a família do profeta, né? Então os xiitas falam que é a família do profeta. E os sunitas, que são a maioria, falam que tem que ter uma eleição, né? Os melhores ali na comunidade, que serão os califas, né? Os sucessores do profeta. Tá bom? Então essas discussões políticas aí e tal, do meio. Mas eles se lidam muito bem ali, né? Os muçulmanos aí. Acho que 80% são sunitas, né? O resto são xiitas, a maioria ali na Pérsia, no Irã, né? Então essas diferenças, a questão do terrorismo, né? do extremismo, né? A questão desses grupos se defenderem e depois se tornarem células terroristas, vai explicar tudo isso aqui. Isso aqui é bem didático também. Gente, isso aqui é introdução, tá? à civilização islâmica. Mais dicas aqui, ó. A mensagem do Islã. Isso aqui é tipo um catecismo islâmico, tá? Então vai explicar como é que funciona, como é que são os termos, né, as peregrinações, o jejum, né, o jejum do Ramadã, como é que é feito. Então, para quem não conhece nada de Islã, isso aqui é um catecismo, tá? Coisa bem básica, perguntas e respostas, né? A ideia de Deus para o Islã, que é o mesmo Deus judaico-cristão, só que lembra mais o Deus judaico no sentido de que não tem trindade, por exemplo, tá? É unitarismo. Unitarismo só existe um Deus e ele é único e não tem pessoas distintas nele. Então Jesus é um profeta, né? O Espírito Santo é a inspiração divina. Tá? Essas diferenças aí. Mas o unitarismo você vê que no meio cristão também tem isso, né? Tem unitaristas também no cristianismo, tá? Então, sim, 90% do cristianismo é trinitarista, mas também tem unitaristas, né? Muito bem, ok? Aqui, ó, aqui é um muçulmano dando seu testemunho, tá? Viagem para a mente do muçulmano, tá? Aqui ele vai explicar o que é ser muçulmano, tá? A gente tem muito preconceito com os muçulmanos, mas aqui vai explicar o que é o pensamento muçulmano, né? O que é essa devoção, as rezas diárias, tem a hora de rezar, a forma de rezar, né? Então o jejum como é feito, né? Então o que é a vida de um muçulmano, tá bom? Isso aqui é para conhecer um testemunho. Para conhecer mais sobre sufismo, tá? Sufismos, as taricas. Sufismo é uma parte mais mística, né? Assim como o judaísmo tem a Kabbalah, o islamismo tem o sufismo, né? Muito forte na Turquia, né? E o Rumi, né? O Rumi é o grande poeta dele, tem o Ibn Arabi. Ibn Arabi também é um grande pensador, filósofo sufista. Então, os sufis, assim como o Kabbalah, eles são mais dados ao Deus mais próximo, né? Então, é diferente do judaísmo e do islamismo, que Deus está mais longe, Deus é mais transcendente, para o sufismo, Deus está mais próximo, tá? Então, eles são mais imanentistas, podemos dizer assim, tá? Então eles equilibram aí, é igual o cristianismo. O cristianismo é o Deus transcendente e imanente ao mesmo tempo, né? Então o sufismo é muito próximo do cristianismo, isso aí. Deus está longe, mas Deus está perto, né? Então aqui as regras, né, ou segredos vai contar, vai falar do sufismo, tá? Palestras sobre sufismo e tal.
Para a literatura, já dei dica aí, já falei, né? Sobre o Império Otomano, que é o império que sucedeu, ele é grande, época de ouro, né? Então, do século XV até o XX, o grande império foi o Otomano, tá? Ali a Palestina, Oriente Médio, Iraque e tal, tudo era o Império Otomano, tá? E hoje é só a Turquia, né? A capital é Istambul, que é a antiga Constantinopla, né? Porque eles tomaram ali a invasão de Constantinopla no século XV, 1453. Tá? Então vai contar aqui o ápice do Império Otomano, né? A Casa de Osman. Tá? E que literatura turca, Orhan Pamuk é o Prêmio Nobel de Literatura, tá? Turquia. Então meu nome é Vermelho, é uma obra que vai falar disso aí, tá bom? Uma outra obra de arte vai falar sobre a família do profeta e aqui a das mulheres dele, né? Aisha, né? Aisha. Mas é mais literário, tá? Agora eu recomendo ler antes a biografia do profeta, tá? Que você tem uma coisa mais assim, geopolítica, né? Como é que era a política da época, as tradições, cultura. Mas isso aqui é mais o olhar feminino, né? Como é que é um harém, como é que funciona um harém, como é